O ditado popular afirma que a curiosidade matou o gato. Mas a curiosidade não mata só o gato, mata também a fé das pessoas. E por falta de fé, muitas pessoas se matam. Falsas profecias ao longo da história anunciaram o fim dos tempos numa data marcada. Isso levou as pessoas ao desespero. Santo Odilon de Cluny já pregava contra isso lá, porque se acreditava que na virada do ano 99 para o ano 1000, então, acabaria o mundo. Então ele instituiu a festa dos fiéis defuntos, ou Dia dos Finados. Para quê? Para que nós rezássemos pelas almas daqueles que já foram, e também que tivéssemos a esperança na vida eterna. A palavra diz que nem sequer os anjos sabem o último dia da nossa vida, mas existem pessoas que querem saber mais do que os anjos. Deus não revela qual será o último dia da nossa vida para que nós vivamos todos os dias como se fosse o último dia da nossa vida. E na palavra que está em Lucas 17, 20, nós vemos isso. Veja. Tendo-lhe os fariseus perguntado quando virá o reino de Deus, respondeu-lhe: o reino de Deus não virá de modo ostensivo. Não se dirá ei-lo aqui ou ei-lo acolá, porque eis que o reino de Deus já está no meio de vós. Veja, nem os anjos sabem, né? Pessoas querem ser mais sabidas. E quando vai para esse lado é perigoso. Pessoas que se dizem muito instruídas levam muitas pessoas à morte. Veja, por exemplo, em 1978, o caso do pastor Jim Jones. Levou 900 pessoas ao suicídio coletivo tomando veneno, fazendo daquilo um ato de resistência revolucionário, porque o mundo já não tinha mais jeito, então tinha que se matar. É loucura seguir isso. A palavra de Deus vai dizer na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos de 3 a 4, vai dizer assim: porque virá o tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina, mas tendo pruridos de novidades nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme seus próprios desejos, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas, criando fábulas. Olha o quanto é perigoso se desviar da verdade. E a verdade é que Deus existe. A verdade, Jesus aqui anuncia, o reino de Deus já está no meio de vós. Mas está no meio de vós, o reino de Deus, basta que a gente queira buscá-lo. Pelo Espírito Santo é o penhor, né? O Espírito Santo é o penhor do reino dos céus que está no meio de nós. Basta querermos, buscarmos, pedirmos, e o reino de Deus já está no meio de nós, já está aqui. Disse depois aos seus discípulos: virá um tempo em que desejareis ver um só dia o Filho do Homem e não vereis. E dirão: ei-lo aqui, ei-lo ali. Não vá atrás desses que dizem, e nem os sigais, porque virá como um clarão, um relâmpago que ilumina o céu de uma extremidade a outra. Assim será o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro é necessário que ele sofra e seja rejeitado. Os discípulos acreditavam que bastaria chegar em Jerusalém e tudo seria revelado. Jesus fala não. Primeiro é preciso que o Filho do Homem sofra e seja rejeitado, né? E de fato aconteceu isso. E Jesus aqui está preparando os seus para a sua ausência. Dias virão em que desejarão estar na presença, desejarão ver mais um dia o Filho do Homem sobre a terra. E não o tereis. Jesus aqui já estava preparando eles. Mas também já está preparando nós, porque quando a gente está no pecado, embora Deus não se afaste de nós, nós nos afastamos de Deus. E a nossa alma deseja de novo ver a presença de Jesus, a presença de Deus em nós. Olha só, isso é outra verdade. O pecado nos afasta de Deus. Deus não sai de nós, nós saímos da presença de Deus. O pecado é uma barreira, uma muralha que nos impede de chegar a Deus. E aí a gente deseja chegar a Deus. E isso se consegue também pelo Espírito Santo, pedindo perdão a Deus, voltando novamente a estar com Ele, né? E aqui diz que Jesus não voltará mais na forma humana, mas com uma luz intensa. Será uma luz tão intensa no dia do nosso julgamento que nós veremos tudo diante de nós. As almas do purgatório dizem que é como se tivesse escrito ali, escrito toda a história da nossa vida. Nós teremos essa plena consciência dos nossos pecados.
no dia do juízo. Por isso que fala que Jesus virá como uma intensa luz sobre nós. É necessário que nós busquemos estar na presença de Deus. É necessário que nós creiamos em Deus, que nós vivamos todos os dias da nossa vida como se fosse de fato o último dia da nossa vida. Deus revela, assim, para algumas pessoas muito santas, pessoas que realmente têm essa intimidade com Ele, o dia da sua morte. Mas para nós seria um desespero muito grande saber que tal dia seria o último dia da nossa vida. É por isso que Deus não revela para nós quando será o último dia da nossa vida. É preciso que nós não imitemos o gato, a curiosidade do gato. É necessário que nós tenhamos fé em Deus, não nessas heresias que se pregam por aí dos finais dos tempos. O final do tempo acontecerá para nós no dia da separação do nosso corpo para a nossa alma. Aí será o final do tempo. Será o final do tempo de nós nos arrependermos. Talvez que sim, que o fim do mundo aconteça antes de nós irmos. Mas a certeza é que o final dos tempos para nós será o final dos tempos para nós nos arrependermos do nosso pecado, que é a morte, a separação do corpo e da alma. Deus te abençoe.